Então, bora? Já tá pronto? Meu nome é Pronto, gato. Simbora. Olha, eu gostaria de ressaltar aqui que quando o professor antes brincar, eu tava comendo aqui e ele terminando a aula, eu tive que ligar o comer no 2.0, né? Já perceberam como é que eu comi, né? Então, é isso, velho. Mas Porque eu nem comi ainda, eu nem almocei ainda. quando é para ele dar aquelas piadas sem graça, ele não solta. Aí acaba a aula. Agora, quando não é para soltar, ele solta. Né? Eu escutei todas as piadas, viu, professor? Eu escutei aqui morrendo de rir. E assim, tem umas que são muito engraçadas mesmo. Então, assim, tem umas que não são sem graça, são com graça. Beleza? Hoje esse assunto é direito constitucional, é pau na máquina, né, bicho? Caramba. Bora botar para aparecer. Galera, para quem fazer a prova da PF amanhã, galera, é uma questão certa, tá certo? Na prova da PF amanhã. Nem se preocupe. Qual gabarito? Dá logo o gabarito aí pra gente parar de sofrer. Vai ter lá, vou dar logo o gabarito. Galera, gabarito letra C, certo? Certo. Marque certo lá. Agora, cuidado, galera. Se tiver errado, marque errado, tá bom? Porque não vai confiar muito, não. Porque o CESP é CESP, né? Se você marcar certo, se não errado, você perde. Nem os ministros tiveram coragem, né, de marcar contra a CESP, imagina a gente. Nem o STF não teve coragem, imagina a gente. Foi contra a CESP, então a gente também não vai ser não, né, galera? Então a gente fica com nossa obrigação aqui de ter atenção na hora da prova. Sim, turma, outra coisa. Chegar cedo, velho. Vai estar uma loucura, né? Tem também aquele... o horário lá para você chegar, né? Para entrar nos grupos. Então, assim, chegar cedo. Vai estar muito trânsito, porque amanhã vai ser prova, né? Uma das maiores provas que a gente vai ter nesse ano, né? Então, assim, foi a PRF e a PF. Os maiores concursos federais são esses dois, tá bom? E a gente acaba tendo que se organizar, tá certo? Cuidado também, levar máscara. Tem que levar máscara, tá bom? Leva 2, 3, 4 máscaras garantidas. Canetas também, galera. Cuidado com essa relação às canetas. Chegar cedo. Se for levar água, leve água, tá bom? Leva chocolate na embalagem transparente. Essas são as obrigações do concurseiro e também não chegar na hora. Não querer chegar, galera, na hora. Chegar mais cedo. Chegue sempre mais cedo. Inclusive, antes eu vou com Simone. Simone vai comigo, ela pediu carona. Aí a gente vai junto. Ficamos na UFPB, por sinal. Então a gente vai sair daqui logo cedo amanhã. 10 para as 7, eu saindo de casa. Rapaz, é o seguinte. Eu tenho certeza que Simone contigo no caminho, ela vai dar tirar umas 2 questões da prova, tu vai ver. Simone é preparada demais, mano. Vai, tá muito preparada. Simone e Ari são um dos grandes amigos que a gente tem, que já vem estudando para concurso faz muito tempo, né? Então, assim, sabe tudo, velho. Sabe muita coisa mesmo. Inclusive, eu vou até convidar para ela dar uma participação especial aqui no grupo, mas ela para ela estar aqui com a gente, tá bom? Galera, vamos, todo mundo já tá aí, eu tô vendo ninguém, então, professor, está todo mundo aí, todo mundo na tranquilidade. Cara, tomar os cafés, já tomar as águas. Pronto, já tem uma galera aqui já pode pôr na máquina, tem outros que a gente tá esperando voltar, mas... Tá com a câmera ligada, o povo. Galera, todo mundo aí, liga a câmera aí. Quem tá desarrumado. Meu filho, só os lindos estão com a câmera ligada. Só os lindos aqui. Eu e Gustavo. Ei, galera, bora. Cadê a representação feminina aí, ó? A gente tem que ter representação feminina, velho. Dar aula para 2 homens aí é peso, né? Cadê as mulheres aí? Cadê nossa amiga Diandra, Bárbara, Vitória? Cadê? Vamos, Josi, cadê você, Josi? Olha, Josi, cadê você? Aparece aí. Preparando o bolo da festa, Josi. Gilberlan, cadê tu, hein? Bora embora. Galera, o assunto de hoje, vou entrar no assunto, acho que já deu a hora para os Santos. A gente combinou de ser um assunto bem leve, mas assim, não tem como ser leve com a gente, né, galera? É impossível a gente ser leve, né? O que a gente pode reclamar de tudo da gente, mas que a gente tá dando leve, não tá dando leve não, né? A gente dá muito aprofundado, muito denso, e inclusive esse é um tema, galera, que a gente acaba tendo dificuldade de aprender, porque não tem tanta reflexão com o texto constitucional diretamente, né? Não trata da parte dogmática, de você decorar, memorizar o texto da Constituição, é mais um estudo teórico com base em doutrinadores e serve justamente para você aplicar o texto constitucional. Então, assim, o estudo da hermenêutica
É um dos assuntos que mais cai em concurso público, inclusive cai em concurso de nível médio, nível superior e carreiras jurídicas, tá bom? É um tema que quando cai, a galera fica tudo perdido, porque todo mundo reza para não cair, quando cai, a taxa de acerto é pequena, porque vocês vão ver, tem autores e ideias diferentes, então assim, vocês vão ver com o quanto esse assunto acaba sendo um pouco difícil de aprender a primeiro momento. Por isso que não vou ligar o 2.0 hoje, vou bem com calma, porque é um tema muito difícil, tá bom? E quais serão os assuntos tratados? A origem etimológica da hermenêutica, que vem da origem grega, tá bom? Com Deus ou semideus Hermes. A gente vai também tratar um pouco da hermenêutica jurídica e depois a gente vai concluir a hermenêutica constitucional. Lembrar, galera, que assim, tem também a hermenêutica filosófica, tem uma hermenêutica histórica e também tem uma hermenêutica romântica, tá bom? Inclusive, eu preparei a aula com mais essas categorias aqui, filosófica, histórica e romântica, porém, assim, ficou uma aula muito grande, então, assim, possivelmente eu iria extrapolar mais de 3 horas de aula. E, assim, como é véspera de prova, né, a gente tem que também fazer nossas revisões, né? Então, assim, preparei a aula muito densa, mas depois eu cortei alguns pedaços, porque senão ia ficar uma aula muito grande, e assim, também ia ficar uma aula muito doutrinária, e quando se fala da hermenêutica filosófica, histórica e romântica, cai somente em alguns concursos de carreira jurídica, tá bom? Não cai tanto nos concursos envolvendo carreira de agente, nem carreira de nível médio, tá bom? Beleza, galera? Então, são esses 3 pontos que a gente vai tratar aqui. Galera, com relação ao primeiro ponto, tá? Qual é a origem etimológica da hermenêutica? A gente acaba visualizando que há quem defenda várias origens, né? Depende muito do treinador e do critério que ele adota, tá bom? Então, assim, de forma geral, a hermenêutica tem a origem etimológica grega, né? E é difícil a gente estabelecer um conteúdo no Ocidente sem fazer a reflexão com a Grécia, né? É muito difícil isso, até porque a gente acaba se dedicando aos estudos e esquece de outros estudos, né? Mas isso aí não é problema, não. A origem etimológica é grega, tá bom? O verbo hermeneus, substantivo hermeneia, significa justamente explicar, explicitar, traduzir, interpretar, conhecer, compreender um determinado fenômeno ou objeto. É interessante que a gente acaba vendo que a hermenêutica, ela fornece instrumentos para realizar uma interpretação. Porém, a gente não tem como saber se essa interpretação é a mais adequada ou não, porque assim, não tem uma construção jurídica, já vou adiantando aqui, não tem uma construção jurídica para determinar se essa decisão do STF, por exemplo, a decisão do STF ontem, que ele manteve a prova do concurso de amanhã, é uma decisão correta, adequada, justa, garante a segurança jurídica? Então, assim, a gente acaba não tendo um instrumento para realizar essa interpretação, porque quando a gente fala, não, beleza, vai ter prova, por quê? Não, porque a prova já estava agendada, tomando as medidas de precaução, mas e o contexto atual, né? E qual é o contexto atual? A gente vivencia, ou está perto de vivenciar uma terceira onda de Covid, o número de mortos está aumentando, e vários estados e municípios decretaram, né, estabeleceram decretos para limitar a liberdade do povo em prevalência aos direitos humanos fundamentais. Nesse sentido, a gente acaba visualizando que é difícil a gente estabelecer como tratar, como garantir direitos fundamentais, direitos humanos, diante dessa complexidade que a gente vive atualmente. Então, assim, é difícil da hermenêutica constitucional e a gente acaba tratando de vários elementos para estudar, mas no final, galera, a decisão que prevalece é a decisão do Poder Judiciário, né, do STF, e assim, independente do conteúdo que ele tratar, é a decisão que deve ser respeitada. Né? Então, assim, a gente acaba vendo que, por exemplo, se a decisão do STF for injusta, qual é o instrumento que a gente tem cabível para recorrer dessa decisão? Então, qual é o instrumento cabível que eu tenho para não fazer a prova de amanhã? Então, assim, é complicado a gente acabar estudando essa hermenêutica, porque a gente vai, sem dúvida, tratar do ativismo judicial. Né? Então, assim, com base no neoconstitucionalismo, a gente acaba vendo o protagonismo do Poder Judiciário e, em alguns momentos, a gente acaba vendo a fragilidade dessa atuação do Poder Judiciário, tá bom? Então, com relação à origem, uma das principais teorias, né, que é tratada é com base, né, do Deus Hermes.
Hermes era um mensageiro que traduzia, né, a linguagem dos sinais dos deuses, né, a linguagem dos deuses para os humanos. Permitia justamente esse acesso aos seres humanos a uma linguagem divina, tornando compreensível o que era incompreensível. Ou seja, vamos supor que Anderson é um deus, tá bom? O professor Anderson é um deus. Deus Anderson, tá bom? E o professor Wendel é o povo, tá bom? É o indivíduo. Quem tá aí, Gauns, com a câmera aberta? Vamos supor que Gustavo é Hermes. Gustavo é o deus Hermes. Então, Anderson dá uma mensagem, só que a mensagem de Anderson é incompreensível para mim. Por isso que eu preciso de um mensageiro, de um tradutor, para que transforme essa mensagem de Anderson em uma linguagem acessível para que eu possa compreender. Então, o professor Anderson é um deus, Gustavo é o mensageiro, e o professor Wendel acaba sendo parte do povo, né? É um cidadão. Então, assim, vocês conseguem visualizar que, na teoria, isso é muito bom, porque, assim, você acaba tendo uma pessoa que traduz a mensagem, que acaba contribuindo para que haja uma compreensão de um fenômeno ou de um objeto. Ou seja, a mensagem é compreensível. Porém, a gente acaba vendo que, quando o Anderson estabelece uma mensagem, vocês têm noção que não tem nenhum fiscal para dizer se essa mensagem traduzida por Gustavo é ou não coerente com o que o Anderson disse? Ou seja, se Anderson dá uma mensagem, por exemplo, olha, o Wendel, o povo deve ter direitos humanos efetivados. O Gustavo pode falar, a depender da situação, os direitos humanos não devem prevalecer. E a mensagem que chega, essa mensagem que o Gustavo estabelece. Então, assim, quem vai fiscalizar, por exemplo, quem fiscalizou o deus grego Hermes, quem vai fiscalizar Gustavo? Vocês conseguem compreender que, na teoria, é muito bom, mas como a gente não tem uma fiscalização do conteúdo dessa mensagem, a gente acaba tendo que ver, tendo que observar essa fragilidade. Então, no plano teórico, né, sem dúvida, Hermes teve um papel muito importante, porém não havia fiscalização. Não havia fiscalização da tradução realizada por Hermes. Inclusive, Lenny Streck, ele acaba afirmando isso, né, que Hermes poderia traduzir, explicitar da forma como quisesse e a mensagem como ele queria, porque assim, não tinha como fiscalizar se essa mensagem era ou não coerente, era ou não adequada do deus Anderson para com o Wendel, né, que faz parte do povo. Então, assim, Gustavo poderia alterar a mensagem, poderia traduzir a mensagem da forma como ele quisesse e poderia dizer totalmente o avesso do que Anderson disse. Então, é por isso que a gente acaba estabelecendo essa primeira crítica ao mensageiro, ao tradutor, porque não havia fiscalização. Então, a gente acaba também identificando que, para que haja essa interpretação, é necessário a gente compreender, né, estudar quais são os elementos, como se estuda a interpretação, para que a gente possa compreender como aplicar a interpretação e garantir, sem dúvida, direitos humanos fundamentais ao caso concreto. Então, a doutrina Duque estabelece, né, que hermenêutica e interpretação apresentam uma base semântica, ou seja, são sinônimos, porque acaba trazendo um objeto, o mesmo objeto, como significando traduzir, compreender, decifrar, dar significado a uma mensagem. Porém, a gente acaba vendo diferenciações. A hermenêutica acaba sendo a ciência e a interpretação acaba sendo a aplicação dessa ciência. Então, qual é a diferença entre a hermenêutica e a interpretação? Para os clássicos, a hermenêutica é uma ciência, pois é o conjunto de teorias e métodos que conduzem, né, que levam à interpretação de um determinado fenômeno ou um objeto. Já a interpretação acaba sendo um objeto da ciência, pois é o processo intelectivo de compreensão em si mesmo de um fenômeno ou de um objeto. Vocês conseguiram compreender que a hermenêutica acaba sendo uma ciência e a interpretação acaba sendo a aplicação dessa ciência, né? É a interpretação de forma prática. Então, assim, a gente acaba vendo que, para uma corrente clássica, há uma diferenciação. Não se podemos confundir hermenêutica com interpretação. E é essa visão que vocês levam para a prova. Vocês levam a hermenêutica como ciência
e a interpretação acaba sendo um objeto da ciência. Então, a hermenêutica, de forma resumida, é o conjunto de teorias e métodos, é a ciência da interpretação. Já a interpretação acaba sendo um instrumento para que haja uma compreensão e para que haja o respeito a um determinado fenômeno ou um determinado objeto. Conseguir compreender essa visãozinha geral é bem tranquilo, né, galera? Assim, é bem tranquilo, mas assim, tem muita gente que acaba não entendendo dessa forma, tá bom? Então, a gente já viu que a origem acabou sendo realizada na antiguidade, né, com o deus Hermes, tá bom? E ele é o mensageiro, ele traduzia as mensagens dos deuses para o povo, só que não havia fiscalização dessa tradução, e por isso que alguns autores acabam estabelecendo algumas críticas. Um exemplo é Leon Schreck, que acaba dizendo como é que a gente conseguia compreender e determinar que aquela mensagem traduzida por Hermes era uma mensagem adequada com relação ao conteúdo dado pelos deuses, né? Por exemplo, o professor Anderson, aqui em sala de aula. Então, assim, havia essa diferenciação e havia essa crítica, tá bom? Então, há hoje uma diferenciação entre hermenêutica e interpretação. Alguns autores ainda confundem uma aplicação da outra, porém, de forma geral, a gente vai ver essa diferenciação, a gente vai seguir essa diferenciação para responder à prova, tá bom? Perfeito, galera? Com relação à evolução histórica da hermenêutica, a gente não vai, galera, não dá para a gente estabelecer a evolução histórica da antiguidade para a modernidade, para a idade contemporânea, período também Idade Média. A gente acaba estabelecendo que na modernidade, porque a gente acaba vendo que as maiores questões, a quantidade de questões que vem é com relação à modernidade, então assim, a gente dá um salto gigantesco, né? Para quem não compreendeu, a gente saltou da antiguidade para a modernidade, né? Quem é historiador sabe o que isso significa e o quanto isso é difícil de acontecer. Porém, para concurso público, a gente tem que fazer isso, porque a gente acaba tendo que, não dá para acompanhar e estabelecer cada era, né, cada momento histórico, tá bom? No século XVII, na teologia, como disciplina auxiliar, surgiu a hermenêutica para a interpretação correta da Bíblia. Porque a gente tem que lembrar, galera, que nessa época, a Bíblia só era realizada, só era interpretada pela igreja. Então, assim, a Bíblia era realizada com uma linguagem muito difícil, né, o latim, e acabava sendo um idioma que pouquíssimas pessoas conheciam, e foi necessário que houvesse essa tradução. E quem traduziu a Bíblia foi Lutero. Lutero traduziu para o alemão, e depois houve a tradução para várias outras línguas. Então, assim, a gente teve que, para Lutero, né, ele inclusive defende a tese que qualquer pessoa deve ter acesso à mensagem da Bíblia. Então, assim, ele identifica, a gente levando para a Constituição atual, a gente tem que estudar a hermenêutica e interpretação, porque qualquer pessoa mesmo pode ter acesso à mensagem do texto constitucional. Basta ir no Planalto, por exemplo, qualquer ser humano, qualquer cidadão que tenha acesso à internet, vai conseguir acessar o texto constitucional e vai conseguir fazer sua interpretação. E é dessa forma que deve acontecer. A gente tem que ver, a gente tem que defender uma educação jurídica, uma educação constitucional, e que as pessoas conheçam os institutos jurídicos e compreendam o texto constitucional para cobrar, porque a gente sabe que o povo acaba sendo fiscal popular do poder público, né? Então, assim, a gente tem que compreender o texto constitucional, tem que estudar o texto constitucional para que a gente possa ser um fiscal e realizar essa fiscalização de forma adequada. Então, assim, é muito importante essa ideia trazida por Lutero de que qualquer pessoa deve ter acesso à mensagem da Bíblia. E a gente, levando para o direito, né, qualquer pessoa pode e deve ter acesso à mensagem do texto constitucional. Não é só um pequeno grupo de pessoas, ou um grupo selecionado de pessoas que devem compreender, que devem interpretar o texto constitucional. Deve ser feito por toda a população. E esse momento do concurso público acaba sendo um momento muito bom, porque a gente acaba constitucional, a gente acaba aprofundando sobre o texto constitucional, tá bom? Beleza? Na modernidade, a primeira vez que a palavra hermenêutica aparece no século XVII, na teologia. Surge como disciplina auxiliar para a correta interpretação da Bíblia, nos debates envolvendo a reforma protestante. Havia um dogma católico de que o acesso restrito à mensagem sagrada, ou seja, era somente a um determinado grupo de pessoas, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, apenas a Igreja Católica poderia
interpretar a Bíblia.